Bora. Bora Hum, então. Então vamos iniciar. Pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live dentro do GT de Operações Hospitalares. A gente está com uma série de lives e essa é a primeira nossa dentro do GT. A gente já está organizando mais. E eu vou começar a apresentar então aqui para vocês a doutora Aline e depois junto com a Denise. Eu vou apresentar aqui elas para a gente começar a fazer esse bate-papo aqui. A doutora Aline é médica com formação em modelos e remuneração de auditoria médica. Tem uma MBA em gestão de saúde pelo Einstein. Tem um mestrado de gestão em saúde pela Fundação de Getúlio Vargas. Hoje ela, ela trabalha ali no Einstein como duas graduações, tanto na perícia médica quanto na auditoria médica. Correto, minha amiga? isso, tá Coordenadora. certo. Certíssimo? Obrigada. De Obrigada, nada. Paulo. Bem-vinda. É, obrigada. Estamos aqui hoje, né, que a Denise vai apresentar para a gente um tema super interessante, né, sobre a humanização com eficiência, a experiência do paciente e a gestão operacional na prática. Tema extremamente relevante, né, para a gente hoje, que o mercado pede, né, sempre experiência do paciente, isso está muito em alta, mas sem perder a eficiência, né, porque a gente está aí lutando para poder reduzir custo, né, reduzir desperdícios. Então, é um tema extremamente relevante. Quem vai falar para ele sobre esse tema hoje para a gente vai ser a Denise. Denise Nascimento é executiva sênior em experiência do cliente, excelência operacional em serviços, com atuação nos setores de mercado livre de energia, saúde e educação. Especialista em Customer Experience e Customer Success pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo e pós-graduada em Excelência Operacional na Saúde, pelo Einstein também. Possui experiência em liderança de operações, melhoria contínua, otimização de processo e experiência do cliente, com projetos voltados à eficiência operacional e capacidade assistencial em unidades básicas de saúde, clínicas e escolas. Ao longo da trajetória, liderou iniciativas de transformação operacional e experiência do cliente em grandes instituições, unindo humanização, dados e eficiência para a geração de valor ao paciente e às equipes. Denise, seja bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, viu, Linelli? Ninguém nunca me apresentou assim tão bonito. Obrigada, Paulo, também pelo convite. Muito legal aí participar e poder contribuir para o GT. É, eu trouxe os slides para a gente ir se orientando, mas a gente pode também fazer um bate-papo sem nenhum problema, tá? Então, como a Linelli colocou, meu foco inicial de trabalho, foi sempre sobre experiência do cliente, né? Eu venho originalmente aí da área de marketing, de publicidade, então, eu fui sempre muito curiosa em relação a processos organizacionais e isso foi naturalmente me levando aí para a área de experiência do cliente, que unifica eh, pessoas, processos e tecnologias, né? E isso é aplicável para qualquer segmento. Eh, eh, que a gente trabalha, qualquer segmento empresarial, né? Me encantei muito com a área de saúde e aí fui buscar essa especialização também lá com o Einstein e foi super bacana porque eu já fazia a prática da excelência operacional, porque tive excelentes gestores que inclusive vinham de escolas como a Ambev, né? Então tive muitos gestores que vieram da indústria e que tinham já na sua rotina prática e fui aprendendo com eles. E eu certifiquei lá pelo Einstein, num contexto que eu já estava atuando na área de saúde, então foi super importante, porque no fim acabou que eu consegui casar as duas ciências, né? A de experiência e sucesso do cliente, que é uma ciência muito jovem, e a de excelência operacional. Então, aqui o que a gente pensa em abordar hoje é sobre CS e CX na prática, né? Então, existem diferenças entre CS e CX e a gente no mercado utiliza a terminologia de maneira mais deliberada. É, eu trouxe alguns dados para vocês dessa aplicabilidade, né, na vida real.
e em convergência, entendendo que a gente aplica a mesma metodologia independente do segmento, né? E aí a variável são as especificidades desses segmentos. Vou falar um pouco também sobre estratégia, né, de jornada do paciente, jornada do cliente, porque existem estratégias consolidadas. Tem um modelo que é bastante conhecido que se chama modelo IDIP, e ele desmistifica um pouco dessa história da jornada, né? Então, a jornada é uma coisa que as pessoas hoje também acabam se referindo sem entender o embasamento inicial e às vezes partem para construir uma jornada sem ter um entendimento aprofundado do perfil, né? Da sua base de clientes, da sua base de pacientes. Vamos falar um pouco de capacidade operacional. Nessa dinâmica, eu fiz aplicabilidade dos métodos tanto para a área de educação, quanto para a área de saúde, quanto para a área de energia. E encontrei algumas variáveis aí. O método WINS, que é um método que é da saúde, foi o que se diferenciou aí na dinâmica, até por solicitação da própria unidade de saúde na qual eu atuei, porque já era um método conhecido e ficou acabando sendo mais aceito na hora de mensurar. Mapeamento de valor, que eu também tive a oportunidade de aplicar nos três segmentos, e as métricas, resultados reais, né? E aí trazendo os KPIs desses três setores que vocês vão perceber que, sem querer focar em dados ou em segmento, é, o que eu acredito é na aplicabilidade do método mesmo. Então, aqui só para dar um overview sobre o que é a diferenciação de CSCX, CS, que é Customer Success, né, que é o sucesso do cliente, ele é uma ciência que ele vai atuar no resultado final do trabalho, né, do serviço. Então, para o paciente, o Customer Success é o resultado que o paciente tem com aquele tratamento, né? Então, é garantir que o paciente tenha o resultado esperado. Então, se eu falo de educação, é garantir que aquele aluno chegue a receber o diploma, a ser certificado, né? Se eu falo de energia, é garantir que aquela entrega seja feita no destino correto, no tempo correto, né? Com menos desperdícios. Então, aqui quando a gente olha para a diferenciação entre o sucesso do cliente e a experiência do cliente, o sucesso ele versa sobre resultados finais que o seu cliente teve, né? E quando a gente fala de experiência do cliente ou do paciente, são todos os pontos de contato que aquele cliente e aquele paciente tiveram ao longo da sua jornada, né? E aí a jornada inclui desde o contato que ele vai para uma busca, para uma pesquisa, né? Seja esse contato online, ou seja esse contato por um acionamento pessoal ou telefônico, até o seu último pedaço lá de contato com os profissionais que estão entregando aquele serviço, né? Então, se eu for falar, por exemplo, de um paciente de UBS, possivelmente o primeiro contato que ele tenha em termos de experiência, seja em buscar qual é o BS que o atende, né? Ou buscar ser abordado lá pelo agente de saúde. Então, isso tudo compõe a experiência. O momento que ele chega na unidade de saúde, o momento que ele retira a senha, o momento que ele realiza o cadastro, que ele informa os dados, né? O momento que ele faz lá o agendamento pelo Agenda Fácil. Isso tudo versa todo o processo que ele vive para ter o resultado é a tratativa sobre experiência do paciente, né? E aí a métrica, ela é distinta. Então, quando eu falo de métricas para mensurar se aquilo é bom ou é ruim, no caso da experiência, eu vou medir tudo que vai compor aquela experiência de contato. Então, quanto tempo eu fiquei na fila esperando, quantos dias eu tive que aguardar para receber a consulta, para receber o atendimento, né? E quando eu falo lá de um resultado de CS, eu fui curado, eu tive reincidência daquele problema, né? Eu precisei voltar, né? Então, aqui o resultado é positivo ou negativo, aquele problema me desencadeou outros problemas. Então, isso tudo aqui é dentro
da dinâmica do sucesso, tá? Sobre metodologia de jornada, né? Então, o que vem a ser a jornada de uma maneira muito simplória é esse caminhar do paciente, né, dentro desse processo. Só que para a gente chegar numa forma de racionalizar, a gente primeiro precisa identificar quem é o paciente, né? Então, dentro da ciência, esse modelo que a gente chama de DEEP, ele é um modelo de um de uma empresa norte-americana. São dois sócios, Roger and Peppers, que são os autores desse descritivo de modelo, né? Então, eles são muito conhecidos na área de marketing, comunicação e nessa área de sucesso e experiência do cliente, né? De Customer Relationship Management, né, que é essa sigla que vem do CRM, né? Então, hoje a gente fala CRM como se ele fosse um sistema, mas CRM, na verdade, é uma metodologia estratégica de se relacionar com o seu cliente, né? Não é apenas um sistema. O sistema adotou o nome porque justamente vem dessa métrica. Então, essa dupla Roger and Peppers, eles são autores dessa metodologia, né? Então, o modelo que eles desenvolveram, ele primeiro você identifica o paciente, né? Então quem é esse paciente, quem é esse cliente, qual que é o nível de segmentação que ele tem. Então teve um momento da minha carreira que eu tive que gerir 86 clínicas, né? Eu trabalhava numa instituição e essa instituição estava espalhada pelo Brasil e ela foi fazendo aquisições e eu ficava responsável por essa gestão. E as clínicas tinham um grau de diversidade muito grande. Então, tinha clínicas de odontologia, tinha clínicas médicas, tinha clínicas de fisioterapia, tinha clínicas veterinárias, que era um outro contexto completamente diferente. E ali eu tive que fazer a aplicabilidade desse modelo, né? Então, é, é, e para cada clínica eu tinha que fazer esse processinho de identidade, né? De identidade, inclusive porque eles estavam em estados distintos, né? Estados da federação distintos. Mapeamento de perfil, necessidades reais, né? Segmentação por complexibilidade clínica. Então, isso é um fator que é muito variável, né? A complexibilidade de clínica. A escutativa, né? A anamnese como CX. Então, a gente entende que a anamnese é uma parte desse processo investigatório. Se você tem uma base consolidada, ok, senão você pode, fica mais simples, mas também é uma forma de você ir construindo ou fazer como o governo faz, ó. O BS vai atender básico, né? A UPA vai atender isso e o hospital vai atender aquilo. Então, esse nível de identificação, ele já se tangibiliza, né? Então, o próprio paciente, ele é direcionado, embora a gente saiba que no sistema existem distorções e existem variáveis a depender do porte, né? Então, o que que esse paciente precisa, né? Então, qual é a priorização de recursos, protocolos por perfil, né? Proposta de valor, se está alinhado ao propósito. Eu gosto muito dessa terminologia de proposta de valor, porque você volta a sua visão para o cliente, né? E a gente vê essa metodologia aplicada em várias das ciências, inclusive no Lean, né? No Lean a gente tem muito isso de fazer a escutativa e entender o que é um valor para o cliente, né? Então, quando a gente entende qual é o valor para o cliente, esse entendimento ele fica aplicável a qualquer cenário, a qualquer situação e lhe ajuda muito na tomada de decisão, né? Aqui no processo evolutivo, a gente vai para a fase de interação. Então, a preconização aqui da interação hoje é em qual canal e de qual forma esse paciente, cliente, deseja ser atendido. Então, muito se fala no mercado hoje de sucesso e experiência do cliente sobre omnicanalidade, né? Imagino que vocês já tenham ouvido esse termo. E ele também é usado, às vezes, de uma forma muito banalizada. Por quê? Você tem hoje empresas que têm diversas formas de contato. Ah, eu posso mandar um e-mail, eu posso ligar, eu posso mandar um WhatsApp, eu posso falar no chat do site, né? Eu posso ter várias formas de contatar. Só que se essas ferramentas, se esses canais, eles não estão integrados, ele não caracteriza omnicanalidade.
para você ter a característica da omnicanalidade, você tem que ter esses canais integrados entre si e esse cliente, paciente, ele tem uma conversa contínua, né? Então, quando eu ligo para um plano de saúde, eu tenho que narrar todo o meu histórico, né? Tenho que confirmar meus dados, aí dizem que por motivos de segurança, e depois eu tenho que contar toda a história de novo. Se trocou o atendente, de novo eu tenho que contar. Então isso não se configura. Isso se configura como eu tenho canais distintos, com pessoas distintas atendendo, né? Mas aqui essa forma de interação tem bastante impacto. é, é, Hoje no processo. Eu não sei se vocês já tiveram experiência com aquela operadora de saúde Alice, mas ela tem um modelo hoje de omnicanalidade que ele respeita essa identidade, assim, ele centraliza você ali naquele canal e a conversa é contínua, né? Então, se você, por exemplo, quem tem dependentes, que tem a Alice ali como o Paulo, eles identificam quem é o pai e eles falam se referindo. Você quer falar sobre o seu plano? Você quer falar sobre o plano da sua filha? Então, já parte para um nível de personalização, né? Então, ele tem essa tratativa aqui no processo de você identificar a trilha individualizada, né, daquele paciente. E a gente, quando trata a jornada, a gente precisa entender que em um ambiente eu posso ter perfis de pacientes distintos, e aí é que entra a diferenciação e a importância da interação. Então, se eu vou para o contexto da UBS, eu vou atender uma população imensa. É muito difícil desenhar jornada dentro de um serviço público de saúde, porque você tem o público lá que é geriátrico, né? Você pode ter um grupo social ali antitabagista, né? Você pode ter um público ali de adolescentes, né? Então você tem para cada foco de público, você tem que desenhar uma jornada específica daquele foco de público. Mas como é que eu escalo isso, né? Estando num contexto é, 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 de saúde pública, né? Então, isso é um grande desafio, porque você, antes de desenhar a jornada, você precisa desenhar o seu processo. Qual é o processo que eu, enquanto instituição, consigo atender, né? Então, nesse caso, a gente dá o foco ao cliente, ao paciente, mas eu preciso ter um grau de padronização para ter a escalabilidade, né? Independente de qual seja o canal de preferência desse paciente. Ainda assim é possível, né? É possível que eu atenda a pessoa que prefere fazer o agendamento no Agenda Fácil. É possível que eu atenda a pessoa que não tem habilidades digitais, né? Que tem dificuldades com recursos digitais. Isso tudo é obrigação de ser fornecido, né? Então, esse modelo é aplicável também dentro desses contextos. E aqui um pouco da metodologia que vocês talvez até conheçam mais do que eu, já devem executado em diversos cenários, né? Que é a a junção aqui do mapeamento de valor com uma metodologia Lean, né, que é o DMAIC. E aqui nas experiências que eu tive, eu apliquei conjuntamente, né? Então, dentro do processo todo de mapeamento, é, eu sempre inicio com o baseline, né? Então, além a partir da definição, né, que a gente tem ali, por exemplo, no trabalho que eu fiz das UBSs, a gente teve uma identificação sobre uma sobrecarga de trabalho dos ATAs, né? O que vem a ser os ATAs, os assistentes técnicos administrativos. Embora eles não estejam lá na portaria da saúde da família, eles são uma parte que compõe de maneira muito significativa esse ecossistema, né, de UBSs, porque eles são as pessoas que atendem o paciente, eles são a linha de frente do paciente dentro da UBS, né, eles não vão a campo, mas eles estão ali no totem, na recepção, são eles que atendem o telefone, são eles que organizam ali as atividades da regulação da UBS, né, que vem a ser
o agendamento dos exames, os encaminhamentos para cirurgia, né? Então, eles são essas pessoas que estão ali numa interação intensa com o paciente e que fazem a vida organizacional da UBS funcionar, né? Então, o desafio que a gente tinha nas UBSs era identificar essa sobrecarga, porque o que se tinha de relato era uma percepção de sobrecarga, né? Que a gente não pode afirmar sem ter a base de dados ali. Consolidada. Então, a gente, em primeira instância, eu falo a gente porque eu fiz esse trabalho com um grupo, né? Então, eu fiz esse trabalho com o próprio grupo interno da UBS, quanto com uma colega de trabalho, que também atuou aí como consultora Lean. E a gente fez, primeiro, essa identificação. O que você está me narrando que é sobrecarga e como é que a gente vai identificar a sobrecarga. Então, aqui, na metodologia DMAIC, a gente primeiro fez esse entendimento de identificar. Depois, a gente partiu para mapear. Então, foi um mapeamento bem minucioso e detalhado. Então, a gente sentou com as equipes, a gente trabalhou em 14 UBSs, mas a gente fez a medição por segmento de UBS. Então, eu tinha UBS grandes, médias e pequenas, né? Então, a gente foi lá e listou todas as tarefas junto com eles. E ali deu mais de 150 tarefas e atividades que eles tinham na rotina. E aí a gente pensou, bom, talvez a gente não consiga ter uma medição manual de tudo isso num período mais curto de tempo, que a gente precisa primeiro ter uma identificação. Então, a gente foi aglutinando ali essas atividades, né? E viraram 57 atividades, porque muitas coisas também se repetiam ali dentro do processo, e depois a gente gerou um bloco de macroprocessos, né? Então, o que é um macroprocesso? Um atendimento ao paciente. O paciente é atendido pelo ATA em quais canais, em quais momentos ali da sua jornada? Atendido no momento que entra, no momento que ele volta da consulta com o médico e ele precisa fazer um reagendamento, ele precisa ser encaminhado, ele precisa marcar um exame. Então, isso também era configurado como uma atividade de agendamento. O ATA precisa responder aos e-mails das UBS. O ATA precisa atender os telefones. O ATA precisa organizar os estoques clínicos. E aí a gente foi mapeando e detalhando essas atividades. Quando a gente viu o tamanho, a gente sentou com eles e foi cronometrando, né? Então a gente foi cronometrando ali a quantidade de tempo que eles levavam em cada tarefa para a gente conseguir ver se realmente aquilo que a gente definiu era uma percepção de sobrecarga ou se era de fato uma sobrecarga, né? Então, dentro desse processo que a gente fez da medição, a gente foi identificar o que era valor para o cliente, né? Então, o que a gente tinha ali que eram atividades que agregavam valor ao paciente, quais eram atividades que estavam manualizadas, mas que poderiam ser é, é, automatizadas, e quais eram as atividades que eram meramente desperdícios. Tem essa sigla bonitinha, mas no fim, o próprio Lean, ele tem esse termo, né? Desperdício puro. Então, a gente fez essa tratativa aí e foi bastante interessante, né? Óbvio, a partir disso, a gente buscou a causa raiz, né? Então, trabalhamos em cima das causas raízes e propusemos melhorias ali de atividades e conseguimos bons resultados. A primeira vez que eu desenvolvi, né, esse método, eu desenvolvi lá no ambiente educacional, né? A gente tinha também um cenário muito crítico, era cenário de pandemia, a minha base de clientes era por volta de 150 mil clientes, e eu tinha uma quantidade muito grande de processos aglutinados no momento que a gente precisava de uma virada eletrônica e a gente fazia tudo manual, né? Então, nós fizemos também esse tipo de trabalho de processo e a gente também puxou um extrato. Agora, no segmento de energia, estou fazendo a mesma coisa, a mesma metodologia, é impressionante como se assemelha, assim, né? Porque, por óbvio, a minha tarefa ela está dentro de um contexto do negócio que é muito mais administrativo, né? Então, se eu fosse
para um processo ali de sala de aula versus cirurgia versus operação de energia, isso seria um pouco mais distinto. Mas até os índices são parecidos, assim. Então, o desperdício que eu identifiquei lá na UBS é 17, e o desperdício que eu identifiquei lá no segmento de energia é 11. Então, você percebe que fica tudo ali mais ou menos na mesma faixa, né? Então, eu, inclusive, fui estudar o índice para saber o que que era um nível comum, o que que eu podia entender que o mercado era aceitável de produtividade, né? Porque no fim o que você quer ver é se aquilo ali está sendo produtivo ou não. Então, o mercado menciona entre o que é aceitável, tá? O mercado menciona um teto de aceitável de até 30% de desperdício, ou seja, 70% de produtividade. Então, esses times administrativos, em média, a depender de como é o estado daquela organização, ela admite até 70%, que já é um nível crítico. Mas isso vai depender do quê? Ah, na minha empresa ou na minha organização, os processos estão descritos, os processos estão mapeados, os processos estão detalhados. Então, isso vai flutuar ali, porque você tem, inclusive, um nível de desperdício oculto, que são as tarefas que você não consegue contabilizar, porque não tá visto. Então, você tem lá uma série de atividades, como nesse caso da UBS, mas o processo estava na cabeça das pessoas, eles não estavam descritos, né? Então, todas as vezes que alguém ia executar, lá tinha uma característica específica de ter rotatividade de colaboradores nas atividades. Então, se eu rodava ali o rodiziamento daquele colaborador, o que que ia acontecer? Aquela pessoa não sabia como executava, porque não estava descrito. Aí eu tinha um desperdício de tempo de tentar entender a atividade com aquela outra pessoa que já estava realocada em outro setor, que estava ausente. Então, isso ainda tem um inflacionamento maior da perda da produtividade, né? E aí, com esses dados, a gente passa a fazer o entendimento e o dimensionamento eh, do dessas horas necessárias versus pessoas necessárias, né? Então, a base de cálculo que a gente usa, ela esse método é um método que se usa na saúde para os times de enfermagem, por exemplo, né? Então, por isso que a gente fez a aplicabilidade dele, porque o pessoal da UBS disse: a gente já usa aqui esse método, a gente pode fazer aplicabilidade, porque para eles que eram decisores e que estavam ali na rotina, ficava mais fácil de entender. E assim a gente transpôs ali todo aquele trabalho que a gente fez de mapeamento das atividades, do tempo que as pessoas gastavam para fazer cada atividade, né? E depois a gente foi pegando as bases de informação. Quantos pacientes tem na UBS? Quantos pacientes médios eu atendo por dia? Quantos pacientes vão para cada setor, para cada área? Então a gente foi puxando das bases internas, tá? E vou detalhar um pouquinho isso mais lá na frente. E a gente chegou a uma conta, né? Então, o método WINS, ele tem, por via de regra, uma medição anual, né? Então, você precisa ver quantas horas você tem de contrato. Aí, esse 92% era um desejável, né? Mas você precisa ver se a sua produtividade é de fato 92%. É, e aí, por essas questões que eu estava narrando, né? Que o mínimo que você pode ter de produtividade aceitável no mercado é de 70%. Mas aqui dentro dessa produtividade, o que que a gente desconta? Ninguém trabalha 100% do tempo. A pessoa tem que ir no banheiro, a pessoa para, ela é interrompida, alguém vai lá conversar com ela, ela precisa fazer algum tipo de consulta, ela se cansa, ela se distrai, né? Então, você tem ali férias, você tem pausas, você tem uma você tem que ir diminuindo aí esse déficit, tá? Mas aqui no caso, o objetivo era que a gente atingisse os 92%. E a gente fez essa base de cálculo entendendo quantas horas eu tenho por profissional por ano. Então a gente fez esse entendimento do cálculo. Aí aqui sobre a carga de trabalho, como eu falei para vocês, a gente
pegou todos os dados e dividiu em 57 tipos e depois em 6 macrotipos, né? Macrogrupos ali de execução de tarefas. E esse tempo de execução por atividade versus o volume anual. Então, quantas horas eu gasto em cada tarefa, quantas vezes essa tarefa se repete e qual é o impacto disso no ano, vezes a quantidade de volumetria que eu tenho por paciente, né? Então, aí no caso, em alguns momentos é por paciente, em outros momentos, a depender da tarefa, você não multiplica pelo paciente necessariamente se for uma tarefa mais administrativa, tá? Dependendo. Estoques, por exemplo, não é uma coisa que você vai multiplicar por paciente. Você pode até chegar num fator, né? Para entender insumos por paciente, vai chegar, mas o insumo, na verdade, você tem o quantitativo e não a hora de trabalho que aquela pessoa leva para organizar aqui aquela gerenciamento da tarefa de comprar, de receber, de armazenar, né? Então, isso você não consegue. E você faz essa base de cálculo para chegar a um índice de equilíbrio, né? Entre horas disponíveis dividido ali pelas horas necessárias, né? Então, é um método conhecido, existe um manual, o INS, né? Que é bem complexo. É, mas, no fim, a base de cálculo ela é simples. A gente, inclusive, depois eu posso até mandar para o Paulo o modelo, porque é um modelo universal conhecido, uma planilhinha que você joga as informações e ele faz a base de cálculo e você depois só confirma para você entender se a equipe está em sobrecarga, se ela está em equilíbrio ou se ela está em ociosidade, né? E aconteceu da gente identificar a ociosidade também, tá? Então, esse processo que é importante a gente evidenciar é que ele existe muita resistência, né, das pessoas para você ter uma dinâmica de mensuração. Então, a forma que você chega lá na sua operação, seja ela de saúde ou de qualquer outro segmento, para você implantar, é o seu argumento de que você precisa dedicar as horas daquela pessoa a ter uma qualidade melhor de atendimento, né? Uma qualidade melhor de serviço, uma qualidade melhor de trabalho, né? Então, a ideia de medir, ela não é punitiva, é de melhoria, né? Então, isso entendo eu em todos os setores, que é o principal desafio, né? E aí você precisa ter um tom de fala e traçar objetivos que deem essa visibilidade da humanização, né? Não só para o paciente, mas também para aquele colaborador que está ali inserido dentro daquele contexto, que já é um contexto tensionado, né? Na UBS, por exemplo, a experiência foi bastante rica nessa percepção do colaborador que estava ali, que não era atividade fim, que era atividade meio, e que se sentia tensionado pelo ambiente de violência, né? Porque a gente foi em UBSs que estavam bastante em regiões periféricas e a gente também percebeu que havia uma tensão sobre a sua desvalorização, né? A desvalorização do seu trabalho, porque não estava previsto lá na portaria da saúde da família, porque o agente de saúde, ele tinha uma formação, às vezes, até inferior do ATA, mas tinha uma remuneração maior. Então, essa percepção, ela foi bastante sensível, assim, para a gente, né? Na melhora, inclusive, do processo. Aí tinha um valor que não era só do paciente, que era o valor também do colaborador, né? E aqui um painel que a gente traz que é o painel base dos KPIs básicos para a gente ter a mensuração de, de experiência do cliente, né? Experiência e sucesso do cliente. Então, o NPS, que é bastante conhecido já, né? Já está a sua metodologia já é bem conhecida de muitos anos. Hoje em dia até tem um outro KPI que é uma evolução, que é o VX, né? Porque o NPS ele identifica o nível de recomendação. Então ele infere um grau de lealdade. E aí evoluiu-se, em que inclusive quem evoluiu foi um autor brasileiro que se chama Roberto Madruga, que é um dos principais autores, que eu diria, foi o precursor no Brasil dessa ciência, né, de sucesso e experiência do cliente, que ele chama de VX,
que é o valor percebido pelo cliente em relação a como ele é tratado, né? Então, ele não mede só a recomendação, ele vai além. Ele pergunta como você acha, como você se sente valorizado em relação à sua experiência com aquela empresa, né? Você recomendaria? Por que você recomendaria? O que você indicaria? Por que que você se sente valorizado? Por que que você não se sente valorizado? Então, ele criou um índice que ele tem o NPS, ele pode ser de 0 a 100 na escala ou pode ser de 1 a 10, tá? Depende da aplicabilidade metodológica. Mas o VX, ele é como o CSAT. O CSAT, ele é uma satisfação por interação. Alguns lugares aplicam o NPS por experiência, né? Ele tem o situacional NPS ocasional e tem o NPS relacional. Então, aqui, o CSAT, ele é mais indicado para atendimentos pontuais, assim. Então, fui lá e fui atendido ao telefone, fui lá e fui na consulta. Aí, ao final, eu vou lá e vou indicar o meu CSAT, né? Como é que eu estou me sentindo em relação à experiência de hoje, né? É insatisfeito, muito insatisfeito, e 5 é muito satisfeito, né? Muito satisfeito, extremamente satisfeito. Então, o CSAT aí, ele tem esse índice de 1 a 5, ele também pode ser mensurado por percentual. SLA, que é uma coisa que a gente não é um KPI necessariamente, mas é um índice de serviço, né? E que confere transparência ao paciente, né? Isso na saúde é bastante difícil, né? De executar no dia a dia, porque em quantas horas você vai atender aquele paciente, né? Os planos de saúde hoje têm uma definição, mas a experiência não está sendo positiva, né? Na UBS, inclusive, a gente teve bastante essa percepção sobre essa queda de qualidade ali dos seguros de saúde, né? Muitas pessoas que a gente abordou ali, muitos pacientes, narravam suas histórias como sendo alguém que tinha aberto mão do plano de saúde para ser atendido no serviço público, né? E nos surpreendeu, inclusive, isso. Mas porque entendiam que o valor não estava compensando, né? O valor monetário ali a pagar. O tempo médio de atendimento, que também é um KPI muito conhecido, e ele também tem uma associação secundária, que é o tempo médio de espera, né? Então, por quê? Porque tem a questão da eficiência da resolução e a questão do tempo que eu vou ficar ali até aquilo ser resolvido, né? Então, o tempo médio de atendimento, dentro dele existe o tempo médio de espera. Então, quando o paciente chega na UBS, quando o paciente chega na clínica, você entrega uma senha para ele. Ali vai ter um horário. E aí ele vai ser atendido. Chegou 8 da manhã e vai ser atendido 11. Não é que ele foi atendido durante aquelas 3 horas, né? 4 horas. Ele ficou ali pelo menos 2 horas aguardando para receber o atendimento. Então, o tempo médio de atendimento pode ser naquela atividade, na consulta, ou pode ser em relação a toda a jornada que ele viveu ali daquela experiência da UBS. E aí, dentro dele, tem o tempo médio de espera, né? Então, eu posso recortar, igual a gente faz na matrizinha ali de processo cipó, que a gente recorta também aqui o tempo médio de espera, o tempo médio de atendimento e aqui o tempo total, né? Que ele passou ali dentro daquela experiência. O turn rate, né, que é a taxa de cancelamento, evasão, insatisfação, né? Então aqui é quando eu desisto, né? Então cheguei lá, tirei a senha, fiquei esperando. E aí eu achei que demorei demais, foi embora. Então isso aqui a gente chama de turn rate, né, que é o abandono. E o lifetime value, né, que é o valor de tempo de vida. Em serviços particulares, como é que a gente calcula isso? A gente calcula a partir do, por exemplo, o valor da consulta. Então, eu tenho um valor da consulta e penso quanto tempo eu vou passar com aquele paciente ali, fidelizado. Aquele meu paciente vai viver 5 anos comigo, então eu vou fazer um cálculo a partir de quantas consultas ele terá em 5 anos, e isso vai me dar o valor do tempo de vida daquele cliente junto comigo, tá? E tem o inverso, né? Então, se eu vou para um contexto de serviço público, esse valor ele vira o custo,
né? Então, qual é o custo de vida que eu vou ter de investimento daquele paciente ali naquela UBS, né? Ele se tratando ali comigo naquela UBS, tá? E aí entra a reversão. Então, quais são as ações preventivas que eu posso fazer quando eu estou falando do custo dele, do tempo de vida que ele vai passar ali comigo. Se eu fizer ação preventiva da diabetes, é mais barato do que eu ir lá e tratar o paciente diabético, né? Se eu fizer antabagismo, é mais barato do que eu tratar o paciente com câncer de pulmão. Se eu falo do serviço privado, eu tenho aqui esse serviço e quais outros serviços esse paciente poderia se interessar dentro do meu escopo de atividades, né? Então, se eu estou fornecendo a ele um serviço de fisioterapia, será que ele não desejaria fazer um esporte, uma atividade física ou um serviço estético, né? Uma massagem? Então, quando eu vou para dentro do serviço privado, é uma inversão, na verdade, né? Do entendimento do índice. Então, aqui eu trouxe as práticas, né? Trouxe para vocês de maneira ilustrativa aí as experiências dentro dos processos. E aqui eu entendo que tem muitas coisas que às vezes a gente olha e entende que tem um nível alto de complexibilidade, mas que na verdade a gente tem algumas coisas que já estão dentro de casa e que a gente acaba não usando para fazer essa medição. Exemplo, a própria UBS lá, eles tinham um serviço de senha, eles tinham o sistema de CRM, né? É, e eles não mediam, eles não conseguiam identificar quantos pacientes eles estavam atendendo no dia, quantas consultas, né? Então ali era um dado que estava guardado e que ninguém usava, né? Quando a gente foi pensar sobre a capacidade da equipe, a gente teve que abordar o RH e pedir para o RH passar para a gente todos os afastamentos médicos daquelas pessoas. Então, é um dado que está em casa e que a gente foi investigar, por exemplo, quais eram os motivos de afastamento. Então, a gente foi olhar se tinha casos de violência, de estresse, né? Por causa do ambiente ali. E tinha, né? Mas era um dado que estava guardado, né? E que você consegue, se você olhar o dado, a informação, você consegue rapidamente ter uma ação reativa, né? Ali de melhoria daquele ambiente ou de melhoria daquela condição de trabalho ali, no caso aplicado, né? Então, o que eu percebo dessas experiências em diversos segmentos é que às vezes a gente não precisa perguntar nada ao paciente, não precisa fazer CSAT, não precisa fazer perguntar NPS, não precisa do esforço da pesquisa, porque a maioria dos dados está dentro de casa, só que eles estão inexplorados, né? Então, aqui, no mapeamento de jornada, a recomendação é sempre que você, antes de trabalhar a jornada, você mapeie o que é o seu processo, né? Porque muitas vezes o processo vai acontecendo e ele está desordenado. E às vezes a melhoria ele só vai se você desenhar ali o processinho e entregar cada pedacinho em cada lugar. E aí, num segundo momento, você vai desenhar a jornada. E você não precisa desenhar a jornada específica para cada paciente. Você pode começar desenhando uma jornada macro e depois você evolui para uma segunda jornada de desenho. Existe um método, né, para você desenhar a jornada. Você pode buscar os dados de casa, mas é bastante simples para fazer as iniciais, tá? Quando você evolui para um nível, e aí é muito mais na iniciativa privada. Quando você evolui para um nível de serviço mais premium, você vai sim segmentando. Mas a organização disso dá um impacto muito bom, assim. Nesse mapeamento de jornada, inclusive, você executa um exercício de empatia, né? Você gostaria, como você gostaria se você fosse o paciente, né? Você se coloca ali dentro. E existem N autores que ensinam a desenhar jornadas, né? E existe um famosíssimo que é o método que a Amazon faz, né, que a Amazon fez
para fazer o seu mapeamento de jornada, no qual, inclusive, eles têm uma série de rituais e celebrações para lembrar que o cliente é que decide, né? Então, na sala da presidência, por exemplo, eles deixam uma cadeira vazia, que é a cadeira do cliente, para eles lembrarem sempre que o cliente é que está à frente, né? Não é a forma como a gente quer fazer. Classificação de atividades, que eu entendo ser uma das coisas mais simples ali, né? Aí quando você senta com a equipe para conversar, você já percebe de bate-pronto que eles mesmos sabem que eles fazem muitas coisas em desperdício sem justificativas, né? Só por hábito. A capacidade real da equipe, que aí a gente tem diversos métodos, né? Mas é importante a gente detalhar, e às vezes as pessoas têm receios de detalhar isso, mas é extremamente importante e é muito eficiente quando você dá essa luz. E aqui também existe um método para você dimensionar a equipe futura, dentro dessa mesma dinâmica aqui de de metodologia de valor, né, de desperdício e de automação. O painel de métricas, né, que é sempre o que está à vista é lembrado e o que está à vista a gente vai tratar. E a conexão da eficiência, né? Então, e aqui não precisa ser nada muito complexo. Pode, de fato, por exemplo, ser uma planilhinha de Excel, né? Que com o recurso que você tiver para sentar com a equipe, para sentar, organizar e fazer dar visibilidade às coisas, né? Então, e delicadeza acima de tudo, né? Então, para a gente não sair atropelando aí as pessoas e julgando, né? Porque muitas vezes você chega num ambiente que funciona de uma forma X e você tem muitas dificuldades em fazer melhoria, às vezes é por causa da forma de abordagem, né? As pessoas entendem quando você explica, né? Então, acho que esse processo é um processo que é muito fundamental para você engajar. Em geral, eu sempre identifico, assim, aquela pessoa que é muito respeitada, né? Os ambientes que eu adentrei, todos tinham uma pessoa que não era líder no papel e que era uma pessoa muito respeitada. E você convencendo aquela pessoa, trazendo ela para perto, você consegue promover as melhorias com menos impacto, né? Então, aqui são só as variáveis, né, que a gente consegue tratar essa questão da capacidade operacional das equipes, que também já são bastante conhecidas aí da metodologia Lean, né? Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu acho que seria bom a gente deixar um tempinho. Se deixar, eu falo. Eu falei, né, Linelli? Você me interrompa aí. Mas, em geral, a gente faz mapeamento de valor, né? Como eu tinha falado. A própria metodologia da Mike, né? Ela também ajuda a gente a fazer essas medições de capacidade, causa raiz, né? De processo de melhorias combinadas. Dar visibilidade aos KPIs para a equipe tomando consciência disso também é uma forma tranquila de fazer. E o planejamento de capacidade que eu falei, que é aquela modelagem que a gente usa para prever, né? Então, nesse contexto que eu estou hoje em específico, eu preciso prover melhorias, mas eu preciso avançar no serviço. Hoje eu trabalho com um serviço que ele é reativo, eu preciso que o serviço seja de excelência, então que ele preveja. E aí eu tenho uma equipe muito reduzida e agora meu esforço é reduzir os desperdícios e automatizar as tarefas para poder eles executarem novas tarefas que vão fazer com que a melhoria se consolide ali no processo. Então, estou trabalhando nisso agora, nesse momento, tá? Dados que estão ali à vista, né, que eu já mencionei para vocês, ponto eletrônico, RH, sistema de atendimento, totem, senha, agendamentos, né, aqui no MV, no caso da saúde, né, no sistema SIGA. Mas qualquer empresa com qualquer CRM ou qualquer listinha a gente consegue fazer. E registro de erro. E aí a gente às vezes esquece de registrar o erro, porque o erro é um excelente indicativo para a gente identificar o gargalo, né? Mas para a gente medir estatisticamente quantas vezes aquele erro aconteceu em um determinado período de tempo, né? E às vezes isso não é da realidade. Aqui são alguns dados que a gente conseguiu dar visibilidade lá no processo da UBS, mas de maneira geral a gente sempre percebe, eu percebo sempre que todos os processos que têm um atendimento mais diretivo ao cliente, eles, em geral, eles
seguem a regra de Pareto mesmo, né? Então, aqui no caso das UBSs, a recepção e a regulação que faz o atendimento direto ao paciente são os que ocupam, de fato, maior tempo da equipe, né? E em algumas UBS, por exemplo, a gente identificou que eram as áreas que tinham menos pessoas, né? E aí, como a demanda é contínua, é difícil de você resolver se você não adequar a quantidade de pessoas naquele local ou se você não fizer adequações de tarefas e de tempo, né? Aqui no caso, alguns dados, né, dos resultados. Então, em saúde, a gente conseguiu atingir, não na sua totalidade, mas em alguns cenários, algumas unidades, a gente conseguiu atingir a ocupação-alvo de 92%, as atividades mapeadas, os desperdícios, né? Aqui na experiência privada, eu consegui fazer uma melhoria de faturamento de 37% de aumento de faturamento em relação ao ano antecessor. E isso não, eu não tive nenhum investimento. Foi só organizando o processo, explicando às pessoas coisas básicas, assim, ó, é só você ligar a maquineta que você vai conseguir cobrar, né? Se você não ligar a maquineta por 3 meses, a maquineta vai desabilitar, aí você não vai conseguir cobrar. Mas foram coisas, assim, muito simples e de entregas rápidas, somente alinhando o processo e educando as pessoas ali. Saving de insumos, isso aqui é uma crise, né? Então eu tinha ali, teve um ano que eu cheguei num cenário que era 1,5 milhão de desperdício de insumos vencidos, né? Então joguei fora, queimei. E aqui a gente fez um processo de padronização de estoques, de controles, né? Também não tive investimentos, foi mais trabalhando e tratando com as pessoas. Aqui em educação eu tinha atendentes por processo, era um KPI que também tinha vista, também não fiz investimento, mas revisei lá 5.000 processos e vamos otimizar esse processo para dar celeridade ao time. E aqui eu tive uma redução significativa de atendentes, porque eu unifiquei os canais, e não que essas pessoas tenham se desligadas, elas foram alocadas para outras tarefas que eram mais relevantes ali dentro do contexto da empresa, né? Melhoria de quantidade de software contratado. A educação tem muito software, a gente contrata muito software para o aluno, né, para a experiência do aluno ali. Conseguimos fazer redução, otimização de como ocupação que a gente faz em saúde, né? A gente não faz ocupação de leito, aqui era ocupação de licenças. Então, esse usa um horário, esse usa em tal turno, e aí a gente foi trabalhando assim dessa forma. Mas, de uma maneira geral, não foram grandes mudanças estruturais, foram mesmo organizações de processos com metodologia Lean, tá? Aqui só dados também de melhorias que a gente teve em específico da UBS, né? Então, a gente reduziu de 2 minutos para menos de 1 minuto ali o tempo de atendimento, né? Então, o cadastro na recepção era lento, assim, porque abria muitas telas e ainda cadastrava na planilha. A gente reduziu também de 3,9 minutos para 97, né? 0,97. Então, várias coisas que a gente foi conseguindo. E mesmo que a gente não conseguiu fazer uma melhoria numérica absoluta, a gente teve redução de variabilidade, né? Porque quando você não tem o processo, você tem muitos outliers e aquela história fica ali meio maluca, né? E você não consegue enxergar, né, o que está acontecendo. Então, muitas coisas também foram ganhos que não numéricos, mas que melhorias efetivas assim de processo e de rotina, tá? E aqui eu deixo só recentemente eu publiquei um capítulo num livro, né, de mulheres na experiência do cliente. Foi uma experiência muito bacana, então deixo aqui também à disposição. E acho que eu já passei bastante do horário e deixo aí aberto para a gente conversar um pouquinho. Excelente, Denise, muito bom. O que eu acho mais interessante é que é uma mesma metodologia, né? Igual você colocou ali no seu penúltimo slide, que atende a vários setores, né? Você pode usar tanto na educação, você pode usar na saúde, você pode usar na energia, como você colocou, que tem resultados, né? Que você consegue mostrar resultado. Um dos resultados que eu acho assim sensacional, né? É quando você reduz o tempo que não agrega valor ao processo. E isso, para quem é da saúde, eu acho que faz muito sentido quando a gente fala disso. Na minha apresentação eu não falei, mas eu já trabalhei
Eu acho que eu comentei com você antes, né? Comentou, sim. Coeficiência operacional como consultora do Einstein. E a gente ia para alguns hospitais, né, para poder melhorar lá o pronto-socorro. E eu vou perguntar para você, eu quero ouvir a sua resposta, mas era uma pergunta que eu sempre recebia quando eu chegava nos hospitais, né? É se a padronização do processo não engessa a autonomia clínica e a tomada de decisão do médico ou da equipe de saúde. Essa é clássica, né? Sim, Não, na verdade não. Na verdade, você procedimenta, né? Mas é muito comum que a gente pense que isso poderia engessar ou tirar a autonomia, né? Mas, por exemplo, quando você vai num centro cirúrgico e tem um checklist, né, do cirurgião, né, do instrumentador cirúrgico e as atribuições que eles têm lá. Não tira a autonomia do cirurgião, né? Ele apenas organiza e faz com que você tenha uma segurança maior, né? Então, a padronização, na verdade, e isso é um dos desafios de convencimento da equipe, é, você não fere a autonomia, só que você organiza porque você precisa dar escalabilidade também, né? E nesses contextos todos que eu tive a sorte de experimentar, eles todos necessitavam de alto nível de escalabilidade e por isso padronização. sim, obrigada. Rivas, por favor. Boa noite, pessoal. Dando sequência a essa questão que foi levantada a respeito da participação em relação à padronização dos processos pelos profissionais da diretoria do corpo clínico, eu tenho algumas experiências para falar e o que a gente observa na maioria das vezes é que existe um afastamento entre blocos de setores para determinar algumas ações padronizadoras de processo, fora o envolvimento do corpo clínico, que eu acho de suma importância. Então, por exemplo, se você vai definir um plano terapêutico para um paciente, né, para um tipo de situação em que precisa fazer uma previsibilidade de alta, é de suma importância que esses agentes, ou os sujeitos envolvidos nessa questão do plano terapêutico e da previsibilidade alta estejam em uma equipe, né, e não trabalhado isoladamente. Então, nós observamos sempre que algumas decisões são adotadas e padronizadas e feitas de uma hora para outra, sem o questionamento ao pessoal do corpo clínico, e isso gera uma certa descredibilidade relativa em situações em que quem conhece bem o quadro clínico do paciente é o médico, e você não pode ter uma visão de negócio sobrecarregada sobre decisões, e algumas padronizações estão voltadas, inclusive, a decisões de redução de custos, redução de insumos, disso ou daquilo outro. E a gente tem que pensar que existe nessa necessidade um equilíbrio fundamental, ou seja, a satisfação, como foi colocado muito bem, aliás, meus parabéns, Denise, pela sua apresentação. Você mostra, de uma maneira bem sintetizada, os dois lados, que envolve tanto o lado do cliente interno, que vem da diretoria, do board, né, que necessita gerar lucros e tudo mais, mas também o lado do paciente, que envolve a questão da satisfação e da qualidade. E dentro desse contexto, o médico ele fica ali nessa situação necessitando atender os dois lados. E quando a gente fala nessa questão que foi colocada em relação à padronização de processos, é preciso ter união. Né? A gente não consegue trabalhar ilhadamente, cada um por si, gerando seu tipo de padrão, porque isso vai entrar em confronto em algum determinado ponto dessa negociação. Muito bom, Marcelo. Esse ponto é bem crítico, né? Porque, em geral, cada caixinha, ela não se integra com outra, né? Mas, na experiência que a gente teve da UBS, inclusive, dos processos que a gente implementou foi sobre... Era um ritual que se fazia pela manhã
para entender sobre a disponibilidade do clínico, né? Porque não adianta eu chegar lá e querer atender rápido, ali como a Linelli perguntou, mas isso não vai tirar autonomia. Se eu não alinhar o jogo, vai, né? Se eu disser que o atendimento tem que ser naquele horário, vai tirar autonomia, né? E aí tinha um checklist que foi implementado pela manhã, antes de iniciar o serviço, para conferir como é que estava o estado do corpo clínico, né? E ali, como você tinha agendas prévias, também tinha agendas prévias que demandavam mais tempo ou menos tempo. Então, se fazia essa prévia no dia antecessor e no dia que chegava a atividade, antes de você alocar o paciente, você tinha esse checklist lá com o clínico, né? É excelente sua observação. Durante um tempo, Denise, eu fui diretora de um hospital e essa questão da padronização, né, os médicos batiam muito, assim, e o Rivas colocou uma situação de se unir, né, eu acho que às vezes falta muito da classe médica, eu me sinto muito à vontade para falar por ser médica, que as pessoas não se unem, entendeu? Para fazer o melhor, para fazer acontecer, né, às vezes vem uma consultoria que o gestor contrata, coloca lá e as pessoas simplesmente começam a boicotar o serviço para aquilo continuar meio bagunçado e eu não sei a quem que atende essa bagunça, né? Uma outra coisa também que eu gostaria de te perguntar que são coisas que eu ouço no dia a dia, tá? Se reduzir o tempo de atendimento na recepção, igual você colocou ali, né, que saiu de acho que 3,9 para 0,9 minutos, não aumenta o risco de erro de cadastro e da perda da informação, né, clínica relevante. Por que que eu te coloco isso, né? Porque também trabalhando em hospital eu já vi muito erro de cadastro, mas existiam antes da metodologia e continuaram existindo depois. Então, assim, na minha percepção, não é isso que faz a diferença, mas eu queria ouvir de você também. Maravilha, maravilha. Depende de como é feita a redução, né? No caso das experiências que eu tive, por exemplo, a UBS em específico, eles tinham um medo de o sistema MV não conversar com o SIGA e os dois não, sei lá, um momento de pane. Então, a recepção, ela gastava esse tempo por quê? Porque ela manipulava três telas. Então, ela chegava o paciente, aí o paciente verbalizava ali os dados dele, né, que é obrigatório que ele verbalize, e eles cadastravam em um lugar, depois eles mudavam a tela, cadastravam em outro lugar, mudava a tela, cadastravam em outro lugar, sendo que os sistemas eram integrados, só que tinha uma questão de integração. Um conversava e o outro não devolvia. Então, se eu cadastrasse inicialmente em um, ele ia passar para os outros, mas se eu fizesse o contrário, ele não devolvia para aquele um. Então, tinha essa questão da integração. O atender rápido nesse contexto, ele foi favorável, tá? Então, na verdade, reduziu o desperdício. Agora, se de repente você faz um atendimento que ele não captura todos os dados, ele vai ser prejudicial, né? É, em educação, por exemplo, eu tive uma experiência de que a gente reduziu o tamanho da captura inicial e depois a gente fazia um processo de complementação. A gente sentou em equipe com o grupo como um todo e foi entender assim, para esse atendimento inicial, eu preciso de todos esses dados realmente? Se, por exemplo, fazer uma anamnese depois, se eu for fazer uma anamnese, eu posso capturar outros dados? Posso capturar outros dados. E aí seria mais simples eu progredir com aquela fila que está ali engargalada em um horário específico da manhã, e depois eu vim e complementar os dados do que eu deixar as pessoas esperando na porta porque o meu cadastro é muito grande. Então, entendo que existe sim a preocupação de você ter a qualidade do dado, só que existem estratégias que você consegue diluir, né? E sem ter a perda da qualidade ali do processo. Outra coisa que a gente fez também foi ampliar a quantidade de ofertas de vaga do Agenda Fácil,
que havia uma grande resistência por conta da relação de absenteísmo. Ah, mas se eu deixar na agenda fácil, as pessoas vão faltar. Sim, quantas faltam? Das que agendam, quantas faltam? Existe uma confirmação prévia? Então, tudo é a forma de você fazer, né? E é muito comum, e eu tenho certeza que você já teve essa experiência, de você chegar em um lugar e a pessoa colocar aqui: ah, mas a gente já tentou isso, né? Ah, isso daí sempre foi dessa forma, porque eu vou fazer assim, como você mesmo falou no início, porque era dessa forma. Mas isso a gente já tentou fazer, sim, mas vocês fizeram como? De qual forma, né? Então, penso que tem esse relativismo, né? Tem a preocupação da qualidade, mas eu entendo que dependendo da forma como a redução é feita, ela é muito mais saudável do que prejudicial, né? O objetivo é esse. Sim, isso que você falou Eu, também era uma rotina no, nas consultorias, tipo, aqui sempre foi assim. A gente já tentou de tudo e nada muda. E aí a gente com método, né? Método claro, desenhado, processo, a gente conseguia fazer a mudança e conseguir o mais importante, né? Que eu acho é sustentar essa mudança, né? A longo prazo. Então, isso é uma verdade, né? De todos os lugares que a gente passa. Acho que o Rivas queria falar, né? eu ia citar um exemplo muito simples que eu vivi durante essas idas e vindas em hospitais. Em um atendimento na recepção, havia uma recepcionista que abria a tela de atendimento para pegar os dados do paciente e inserir as informações necessárias. Em uma outra tela, ela tinha o quê? A solicitação da aprovação da consulta médica à operadora, ao plano de saúde, né? Então, aí eram duas telas diferentes. A do plano de saúde iria verificar carência, pagamentos, essas coisas todas e aguardava autorização. Então, uma recepcionista, que era o padrão comum, ela abria a tela de cadastro do paciente com os dados de identificação do paciente, para depois abrir a tela de solicitação de autorização e aguardava a autorização. Já a outra recepcionista, ela pegava os dados da carteira, abria a tela de autorização, encaminhava para a operadora e depois abria a tela de dados de cadastro do paciente. Enquanto a autorização não saía, ela estava preenchendo a tela de cadastro do paciente, ou seja, ela ganhava um tempo, cerca de 2 ou 3 minutos, aquela história, senta um pouquinho que eu estou pegando a autorização médica. Ela não tinha isso, por quê? Porque ela já dava entrada pela solicitação da autorização e depois ela iria fazer o cadastro. Então, se você observar, são coisas simples, né? São passos simples, ela só inverteu o processo. Ao invés de abrir a tela de cadastro no hospital para depois a tela de aprovação da a operadora, ela inverteu o processo e, consequentemente, mesmo ganhando 2 ou 3 minutos, parece irrelevante, mas no Lean, quando você multiplica a quantidade de vezes que você faz no dia em um ano, isso é astronômico. E é o Gemba, né, Rivas? Tem que ir pro Gemba para você saber o que acontece. O... Eu tenho um caso também super icônico, assim, eu cheguei na pandemia, o vice-presidente financeiro fez uma super promoção para tirar juros e multa, não sei o que lá. E aí, nessa época, eu tinha os atendentes financeiros, né, que faziam esse ajuste. E aí, eu comecei a ver, acumulou 60 mil chamados sem atendimento. Eu falei, por que que tá acontecendo isso, né? E aí, quando eu sentei para fazer, eles abriam 7 telas para liberar a negociação toda e ajustar o valor e fazer o cálculo de quanto que ia bater. Aí eu falei, entrei em contato com o vice-presidente e falei, ó, você inventou uma promoção que tá colapsando o negócio, né? Mas é isso, é o processo, olhar o processo e tem que sentar do lado, como você falou, Rivas, né? E observar. Tem que pegar na mão, né, Denise? Pegar na mão, a gente tem que trabalhar as existências também, que vai ter em todos os lugares, né? Mas quando os resultados começam, assim como você bem trouxe a aparecer, as resistências também vão se eliminando, né? Sim. Eu acho que deu nosso horário, né? Já fizemos as perguntas, o Rivas também que quis perguntar. Se mais alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Senão, acho que a gente pode encerrar, né, Paulo? Denise, muito obrigada, foi ótimo, tá? Aprendi muito
e compartilhamos assim de várias dores em comuns, né, e de várias experiências. Muito obrigada. Imagina, eu que te agradeço e Obrigada, foi um prazer conhecer um pouquinho mais de você, doutora. obrigada, Denise. Quem puder abrir a Obrigada. câmera para a gente tirar nossa foto, já vamos tirar nossa foto aqui. Isso aí, todo mundo se preparando. Cabelo, Vamos perfume. lá, né? Vamos Passou lá, né, Rimo? Dá perfume? uma, né? Dá aquela disfarçada, assim, pronto. Vamos lá, no 3, hein? 3. Aí, pessoal. Certinho. Valeu, muito obrigado, pessoal. Muito Obrigada, obrigado pela gente. presença. Obrigada, gente. Obrigado, Parabéns, Tchau. pessoal. Boa Denise também. noite. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa 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 noite. noite. Tchau, noite. tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tá, boa noite. Partiu, partiu.